Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Olá, doutora Roberta Larica, bem-vinda por aqui. Boa tarde. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Vamos trazer o nosso assunto então, café da manhã. Tem hora certa, doutora Roberta? Mais cedo, falava aqui para o Adalberto que tem gente que acorda, demora para ter fome e aí vai comer umas 2 horas depois de já iniciar alguma atividade do dia. Isso é bom? Pode fazer mal para nossa saúde? Então, Johnny, depende de vários fatores. Depende do seu objetivo físico. Então, se você tem o objetivo de emagrecer, de manter o peso, de ganhar massa muscular. Depende se você vai fazer uma atividade física ou se você vai sair para trabalhar. E depende de como você vai se sentir ao longo da manhã também. Então, por exemplo, eu trouxe aqui algumas questões que a gente poderia considerar se vale a pena ou não vale a pena tomar o café da manhã. Então, vamos supor que você seja uma pessoa que busca emagrecimento e tem menos de 40 anos. Para essa pessoa, a regrinha seria optar por um café da manhã com mais proteína, para ter um controle glicêmico maior da glicose, ou, de repente, até optar por fazer um jejum se ele não for treinar naquele momento ali de manhã. Ele poderia também fazer um jejum até a hora do almoço. Por que eu chamo a atenção para a história do menos de 40? Porque a gente teve estudos novos que foram inclusive abordados no Congresso Internacional esse ano, que mostram que pessoas com mais de 40 anos, especialmente mulheres, que já tendem a ter uma queda hormonal a partir dessa idade, não é interessante fazer o jejum matinal com frequência. Porque o fato da gente não tomar café da manhã, não ingerir proteína principalmente de manhã, faz com que a gente tenha uma maior chance de perder massa muscular ao longo do tempo. Então, traz para a gente a necessidade de comer de manhã, mas destacando nos grupos alimentares, destacando a proteína. Isso necessariamente essa necessidade de comer é mais importante para as pessoas com mais de 40, principalmente Isso elas. aí. Principalmente essas pessoas, porque essas pessoas têm uma facilidade maior em perder massa muscular. Por conta da mudança hormonal que acontece, né, na vida, principalmente da mulher a partir dos 40, o homem já um pouco mais à frente, mas principalmente por conta da queda hormonal da mulher. E aí a proteína, ela se destaca como, a proteína matinal, né, do café da manhã, ela se destaca como um macronutriente essencial para a manutenção desse músculo. Interessante isso, doutora Roberta, porque muitas mulheres que estão ouvindo a gente, eu estou falando mulheres porque a senhora traz aqui uma informação que é voltada principalmente para as mulheres, estão querendo emagrecer, fazer um regime, mas emagrecer sem perder massa muscular, porque é importante manter o músculo ali. E aí, como é que tem que ser esse café da manhã para se manter com os músculos bons e perder a gordurinha? Pois é. Então, até trazendo para essa questão da importância do músculo, eu já trouxe aqui na CBN esse assunto, né? Já tem um podcast salvo aí para quem quiser ouvir falando sobre a importância da massa muscular, que vai muito além de sustentar o corpo, né? Muita gente pensa assim, eu quero envelhecer, quero manter a minha massa muscular ou poupar, né, o músculo máximo que eu puder, porque a musculatura é importante para a coluna, para o joelho, para que eu possa ser uma idosa que consiga ter mobilidade, né? Então, a primeira coisa que as pessoas pensam no músculo é mobilidade e autonomia, né, ao longo da vida. Mas o músculo vai muito além. Né? A gente sabe que o músculo ele é um órgão metabólico. Então, já tem artigos que mostram que idosos que têm mais massa muscular têm menos diabetes, têm menos Alzheimer, têm menos doenças neurológicas, menos doenças do coração, menos câncer. Então, o músculo se destaca como um órgão que te protege, né, na sua velhice também. E que, sem dúvidas, precisa ser construído enquanto você tem capacidade de treinar, levantar carga, capacidade hormonal, né, para hipertrofia. Então, que é essa faixa etária aí, desde o jovem até os 70 anos, assim. Depois dos 70 é muito difícil ganhar massa muscular. Na verdade, para a mulher, até bem antes disso, a gente já começa a perder, né? Então, se a gente for pensar o que seria o café da manhã ideal para uma mulher acima de 40 anos, principalmente um café da manhã que contenha no mínimo 25 gramas de proteína, ou seja, no mínimo 3 ovos ou uma dose de whey protein.
Ou pode fazer uma panqueca com esses ovos, ou pode usar o queijo branco. A gente poderia acrescentar o carboidrato, não precisa ser zero carboidrato, poderia ter o seu pão integral, uma batata doce, o inhame, a banana da terra, mas o que não pode faltar é a proteína. E aí a minha dica seria, se você busca emagrecer sem perder massa muscular, né, mantendo a sua massa muscular, você pode até reduzir o carboidrato do café da manhã, mas não tire o café da manhã, mantenha ele com a proteína, que seria exatamente essas alternativas que eu citei. Como é que a gente consegue ter essa noção de 25 gramas de proteína? Tem algum lugar que a gente pode dar uma pesquisada para saber a quantidade naquele alimento especificamente de proteína? Isso. Existe uma tabela nutricional brasileira, tá? Que aí a gente tem na internet mesmo vocês encontram a tabela nutricional realmente da Sociedade Brasileira de Nutrição, que é confiável, e naquela tabela a gente consegue saber, um ovo tem em média 8, 9 gramas de proteína. Um scoop de whey protein, dependendo da marca, vai ter lá no rótulo, né, de 20 a 25 gramas de proteína. Uma fatia de queijo vai ter em torno de 5 gramas de proteína. Então, a gente consegue, a partir da tabela nutricional, saber a proporção, né? Quantos ovos substituem tanto de queijo, ou tanto de whey protein, ou quanto de frango desfiado eu teria que colocar no sanduíche para ser equivalente a ovos mexidos no sanduíche. Agora, isso muitas vezes com o nutricionista ele aprende isso desde a faculdade, né? Então, assim, é o beabá da nutrição. O nutricionista ele já decora essa tabela. Quando a gente sai da faculdade, a gente já sai com ela na cabeça, sabe? E aí o nutricionista consegue fazer substituições no cardápio para o paciente, porque acaba que, se a gente, por exemplo, for prescrever 3 ovos no café da manhã, você não vai conseguir comer 3 ovos no café da manhã o ano inteiro, né, vai chegar uma hora que: "Ai, Roberta, aquele ovo mexido já me enjoou, o que que eu posso comer?". E aí a gente consegue substituir, fazendo as receitinhas, colocando um frango desfiado, colocando um queijo, fazendo um shake de proteína, então dá para ir substituindo os alimentos e tendo a mesma quantidade de proteína em todas as opções de café da manhã. Doutora Roberto, Marcelo pergunta o seguinte: ovo demais não vai mexer no meu colesterol? Então, Marcelo, essa aí é uma dúvida que muita gente, assim, questiona, né? Isso já caiu por terra, tá? Há muito tempo. Agora, a gente sabe que existem algumas questões. A gente sabe que existe a produção natural de colesterol, que é individual, que aí tem até o fator genético envolvido. Tem pessoas que produzem mais colesterol. E aí, para essas pessoas que já produzem mais colesterol, já têm esse colesterol alto familiar, se elas começarem a consumir muito ovo, muita gema do ovo, a gema também contém colesterol. E principalmente se esse ovo for frito, também vai ter um teor ainda mais alto de colesterol por ser frito com o uso de óleo.